Olá, tudo bem com você? Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida nesse dia. Não importa o momento em que você estiver ouvindo esta palavra, mas que ela possa edificar a sua vida e toda a sua casa, a sua família. Do profundo do meu coração, que esta reflexão possa produzir crescimento em você. Eu não estou aqui para falar de mim mesmo, mas para replicar as palavras de Jesus, e elas são maravilhosas, e se nós ouvirmos e praticarmos cada uma delas, seremos abençoados. Amém? Eu quero refletir sobre um tema que o Papai do Céu tem me dado, que assim se intitula: Falam o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Queridos, eu imagino no meu coração Jesus dizendo esta frase: falam o que eu falo, mas não fazem o que eu faço. Escute o que ele disse, o próprio Senhor Jesus, e isto está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 e 19. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, falou a quem? Aos discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor falou com seus discípulos momentos antes dele subir aos céus e deixando estas instruções a eles, porque Jesus esteve aqui por 33 anos aproximadamente. Depois que ressuscitou, ainda foi visto por muita gente durante 40 dias, mas esta foi uma última instrução, praticamente, orientação, mais do que isso, determinação que ele deixou àqueles primeiros homens que o seguiram de perto durante 3 anos, os seus discípulos. Você há de convir comigo que nós vivemos uma escassez nos nossos dias de imitadores de Cristo, de pessoas que realmente buscam fazer o que ele fez. Tem muita gente celebrando o nome de Jesus dentro de ambientes religiosos, os ditos templos cristãos ou igrejas. Tem centenas de músicos ou levitas, como se diz, cantando Jesus em verso e prosa. Quantos não são aqueles que professam a fé cristã, queridos, que choram, que pulam, que falam línguas estranhas, porém não influenciam a terra onde estão pisando, começando para os seus próprios lares. Alguns líderes bradam por aí em congressos ou diante de seus respectivos públicos ou congregações: estamos vivendo um avivamento no Brasil. Centenas de confessos da fé cristã, você há de concordar comigo, publicam milhares de mensagens nas redes sociais, manifestando amor, fidelidade e obediência a Jesus. Mas pensando nisto tudo e recebendo uma palavra no meu coração que eu creio vem da presença de Deus, eu pergunto: se estamos vivendo um avivamento, se há tanta gente falando, se reunindo, cantando e se emocionando em torno do nome de Jesus, por que o nosso país, por que o Brasil está vivendo esta decadência moral, espiritual e social, com efeitos assim desastrosos na política, nas famílias e até mesmo, pasmem, entrando, influenciando, descaracterizando as igrejas cristãs? E a resposta é simples. Na realidade, ela é muito óbvia. Porque os discípulos de Jesus estão cada vez mais escassos. Há muito barulho, portanto, muita gritaria, muitas frases de efeito, porém, muito pouco exemplo de vida no dia a dia, no cotidiano de cada um. Onde estão os discípulos de Jesus? E eu quero refletir sobre essa qualificação. O que é ser um discípulo? Que vem debaixo da orientação do próprio Jesus, como nós lemos. Portanto, ide, fazei discípulos
de todas as nações. Queridos, eu vou dividir esta palavra em dois momentos e esta é a primeira parte dela. Nós concluiremos no momento oportuno, na sequência desta semana ainda, com a segunda parte e conclusão deste tema, porque, obviamente, eu não esgoto o assunto, mas eu falo aquilo que Deus me deu e eu quero compartilhar com você. Mas o que é um discípulo, portanto? Quais as características de um discípulo de Jesus? A primeira delas é que um discípulo segue o seu mestre de perto. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 19 e 20, está escrito: E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Jesus, quando esteve nesta terra, ele precisou encontrar homens e os encontrou e prepará-los para que estes pudessem continuar fazendo a sua obra, falando do amor de Deus, falando dos princípios de Deus, trazendo a boa nova da salvação, porque Jesus iria morrer, mas ressuscitaria e subiria aos céus. Então aqueles 12 homens, inicialmente os seus primeiros discípulos, continuariam fazendo a sua obra. E louvado seja o Senhor, porque graças à obediência daqueles homens, começando por Pedro, Tiago, João, que deixaram as suas redes e seguiram a Jesus, hoje nós temos esta palavra que chegou até nós. Mas os evangelhos mostram que houve a necessidade deles deixarem tudo para seguirem a Jesus. E seguir significa acompanhá-lo de perto. Isso aponta para a nossa constância e integralidade de tempo com o Mestre. Obviamente, Jesus não está mais conosco no sentido físico, mas em espírito, como naqueles dias. Mas ele deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada, por meio do qual ele fala conosco. Aliás, quanto tempo você dedica à leitura bíblica diariamente? Tem muitos cristãos escutando conselhos e aprendendo de homens nas suas diversas filosofias e conceitos, mas a resposta e as orientações que eu e você precisamos está na palavra de Deus. E o Espírito Santo nos esclarece sobre ela. Aliás, a Bíblia, como sempre digo, não é um livro que contém a palavra de Deus, ela é a própria boca de Deus falando conosco. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, seguir a Jesus de perto aponta para a possibilidade de conversarmos com Ele também. E como isto se faz? Por meio da oração. Você para no seu dia a dia para conversar com Deus? Você nutre um relacionamento com o Criador pela atitude de falar com Ele rotineiramente? Ou você conversa com Deus somente na hora do desespero, quando a dificuldade surge? Ou quando se decepciona com as pessoas que viram as costas para você e ninguém mais quer te escutar? Aí sobra Jesus, não é isso? Para você, o falar com Deus só acontece em meio à fria liturgia religiosa, dentro de um tempo? Ou a qualquer hora, em qualquer momento, você está disposto a conversar com Ele? Sabe, querido, seguir Jesus de perto implica em bater um papo com Ele. É um diálogo, porque você fala e Ele responde pela sua palavra, como nós já dissemos. Mas Ele não quer ouvir grandes orações, rezas que são pré-elaboradas, decoradas, frias. Não! Conversar com Deus muitas vezes significa não somente pedir, em colocar as nossas aflições, os nossos problemas diante dele, não. Mas conversar com Jesus significa também agradecê-lo, adorá-lo,
Quem sabe dizer, numa simples frase mais significativa: Jesus, bom dia, eu te amo. Como é bom tê-lo ao meu lado, Jesus. Como é bom sentir o seu amor, a sua paz, o seu perdão. Como é maravilhoso saber que jamais estou sozinho. Seguir a Jesus de perto significa ouvir aquilo que ele tem por meio da sua palavra e falar com ele por meio da oração. Você faz isto? A segunda característica de um discípulo de Jesus é aquele homem ou aquela mulher que está definitivamente disposta a renunciar o seu eu, o seu ego. O ego é a consciência do indivíduo, é ele quem determina as suas ações, instintos perante os eventos que se manifestam no mundo real. O ego, o eu, é a essência de cada um, é quem verdadeiramente nós somos, os nossos interesses, as nossas prioridades. O ego determina realmente sobre aquilo que tem importância para nós e se faz por meio das nossas ações. É ele que determina a personalidade do indivíduo. E por isso, só pode ser um discípulo de Jesus aquele que abre mão do seu ego, dos seus preconceitos, portanto, do seu eu, do seu egoísmo, do seu orgulho, das suas vontades, das suas prioridades. Olha, Jesus disse, e isto está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A renúncia de um homem ou de uma mulher que se propõe a seguir Jesus não significa autoanulação, não é viver de uma forma robótica e muito menos, como alguns dizem por aí, ser um alienado. Não! Significa, sobretudo, priorizar o reino de Deus, colocar o Senhor em nossas vidas acima de quaisquer coisas ou pessoas. Entenda ainda que esta renúncia que Jesus fala aponta para viver no dia a dia a vida em Deus, para Deus e glorificando o seu nome em cada momento por meio dos seus princípios. Será que eu e você estamos enquadrados nesse requisito? Sabe, quantas pessoas oram a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso de forma mecânica ou religiosa, rotineiramente, mas não entendem o que ela diz. E numa determinada frase, esta oração replica o seguinte: seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Será que quando nós oramos isto, fazendo esta oração modelo que Jesus ensinou, dizendo que a vontade dele é sobre todas as demais vontades da minha vida, em detrimento daquilo que eu vivo aqui na terra, será que isto é uma verdade? Queridos, precisamos de fato entender o que é ser um discípulo de Jesus, porque nós temos uma responsabilidade de transformar o ambiente onde nós vivemos, a terra onde nós moramos e influenciar a nossa nação. A palavra de Deus diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. E Ele nos colocou sobre esta terra como sal para conservar, para dar gosto. Ele nos estabeleceu como luz deste mundo e não podemos estar escondidos debaixo de uma mesa. Seja um discípulo de Jesus. E nós vamos continuar na segunda parte falando mais sobre isto. Você é um discípulo? Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.